11. O nascimento de uma doença. Os rishis adotavam uma posição simples no debate mente-corpo. Tudo, diziam, vem da mente. Ela projeta o mundo exatamente como faz um projetor de filme. Nosso corpo é parte do filme, assim como tudo o que lhe acontece. Para um rishi, a maravilha não era conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Se pudéssemos ser testemunhas silenciosas de nós mesmos, veríamos isso e muito mais. O próprio céu, o oceano, montanhas e estrelas estariam se derramando de nosso cérebro, todos eles também pertencem ao filme. Se o ponto de vista dos rishis é correto, então temos falhado por colocar tanta fé na realidade objetiva. No entanto, nossa estrutura de referência objetiva não parece errada. No todo, ela nos serve bem. O céu e as estrelas parecem existir lá fora totalmente independentes de nós. Estaremos sendo enganados por nosso próprio filme? Para compreender os rishis é preciso adotar sua perspectiva, o que significa sair da realidade comum do estado de vigília, ao menos levemente. Conseguindo isso, começamos a compreender que a mente é mesmo uma criadora poderosa. Tive um pequeno mas revelador lampejo desse fato há pouco tempo. Eu estava num avião lotado, decolando de Bombaim. Tudo transcorria com normalidade até que o sinal não fumei e aperte o cinto voltou a se iluminar no mesmo instante em que o comissário corria para a cabine de comando. O piloto, então, anunciou pelo alto-falante: senhores e senhoras, por favor, mantenham-se em suas poltronas. Vamos voltar a Bombaim para uma aterrissagem de emergência. Sua voz denotava um leve tremor e, enquanto permanecíamos todos sentados em tenso silêncio, uma jovem aeromoça indiana começou a soluçar. Poucos minutos depois pousamos aos solavancos e 3 caminhões de bombeiros correram em nossa direção, podíamos ouvir as sirenes gemendo, acima do ronco dos motores. Nada mais aconteceu. Ninguém se dignou a nos dar explicações sobre o incidente. Os passageiros foram logo conduzidos para outro avião, quase metade preferiu ficar em terra. Eu não me sentia muito perturbado pelo que acontecerá e fui um dos que embarcaram. Cerca de 10 dias depois, quando peguei outro voo, tinha a mente em paz. No entanto, assim que apareceu o aviso "não fumei e aperte o cinto", acompanhado do som característico, meu coração disparou. De início, não entendi o motivo. Mas logo percebi que eu criará em mim um pequeno reflexo condicionado. Os cães de Pavlov salivavam ao ouvir o sino, e eu fiz meu coração se acelerar diante de um som semelhante. Então notei que, tão logo me ocorreu explicação, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Por alguns segundos, estive presente ao nascimento de um impulso que moldou minha realidade. É plausível que eu tenha inadvertidamente criado a mim mesmo reunindo milhões de impulsos como esse. Eles vêm rápidos e furiosos demais para eu analisá-los. Seria como pedir a uma cachoeira que conte suas gotas, mas o importante é que são totalmente abstratos. Para os rishis, o mundo inteiro foi construído, camada por camada, a partir da pura abstração. Por que nos entregamos de boa vontade um filme de cowboy com John Wayne nos parece real, apesar de sabermos que tudo o que vemos são raios de luz saltando sobre uma superfície plana e branca. Um sonho consiste inteiramente de impulsos neurológicos disparando em seu cérebro. No entanto, enquanto você está nele, está convencido de sua
Realidade. Todos nós conhecemos aquele tênue e desapontador momento que acontece quando o sonho deixa de ser convincente. Em vez de estar voando, começamos a sentir que é só um sonho, e, depois de um breve esforço, voltamos ao mundo objetivo. Da mesma forma, a realidade que se aceita no estado de vigília só é conhecida por meio de impulsos que disparam no cérebro. Quando tocamos uma flor, o ato de tocar juntos os campos de força e matéria em nossa mão com os campos de força e matéria na flor. Todos esses campos são altamente abstratos, porém o toque não nos parece abstrato. Ele nos convence. Os rishis colocavam enorme ênfase no quanto todos nos convencemos. Uma famosa parábola a esse respeito foi criada por Shankara, a maior mente filosófica da tradição védica. Um homem está andando pela estrada à noite e vê uma grande cobra enrolada no chão. Foge apavorado e acorda todos com seus gritos de cobra! Cobra! Os habitantes de sua aldeia também ficam aterrorizados. As mulheres e crianças não querem mais sair de casa por causa da cobra, e o cotidiano começa a ser perturbado pela apreensão de todos. Então, alguém mais valente resolve dar uma olhada na tal cobra. Pede ao homem para lhe mostrar o lugar onde a viu e, quando chegam lá, descobrem que não é uma cobra, mas uma corda enrolada no meio da estrada. Todos os nossos medos, disse Shankara, foram construídos a partir de uma ilusão semelhante. De fato, nada de real pode ser separado daquilo que nos dizemos que é real. Essa linha de raciocínio não é especificamente indiana, pode ser adaptada com facilidade a uma estrutura de referência moderna. Pense no que acontece quando dois ímãs se aproximam. O campo magnético os repele. Se esses ímãs fossem racionais, sentiriam algo sólido entre eles e criariam o toque a partir de uma abstração, tal como todos nós fazemos. Quando você toca um objeto, o que faz com que lhe pareça duro, áspero, liso, etc. é a interpretação efetuada em seu cérebro. Basicamente, os 5 sentidos são apenas ferramentas. O toque, na verdade, é o cérebro estendendo-se para o mundo, usando células nervosas especializadas para registrar determinadas informações. Dentro de uma faixa muito estreita, devemos lembrar que são completamente diferentes das registradas pelo cérebro de uma cobra quando ela toca o ar com a língua. Do mesmo modo, os terminais nervosos que formam a retina de nossos olhos são também extensões do cérebro. Em sua estrutura, a retina não passa de um conjunto de terminais nervosos abrindo-se num buquê, como a ponta cortada de uma corda. A corda é o nervo óptico, formado por 1 milhão de fibras nervosas entrelaçadas. Embora se localizem mais profundamente do que os terminais nervosos sob a pele, as células sensoriais do olho também estão tocando o mundo exterior. Não existe diferença intrínseca entre o campo de luz contatado por nosso olho e o campo de energia que sentimos com os dedos. A verdadeira distinção entre visão e tato se realiza no cérebro. O mesmo vale para os outros sentidos. A audição, o olfato e o paladar dependem de células especializadas que enviam impulsos diretamente ao cérebro para serem interpretados. Sem essa interpretação, nada poderia existir. Todas as coisas que existem estão ligadas a nossos sentidos e nossos sentidos estão ligados ao cérebro. A noção comum de que esta cadeira é uma coisa dura não é verdadeira, até que se reformule a afirmação, dizendo-se, esta cadeira é dura porque meu cérebro a fez parecer assim. A cadeira não é nada dura para um raio cósmico, que a atravessa como se fosse ar.
Um neutrino atravessa toda a Terra com igual facilidade. Usando tal percepção, os rishis ainda foram mais longe. Notaram que não precisamos tocar fisicamente um objeto para saber como ele é ao toque. Responda a esta pergunta: o que é mais macio, um guardanapo de linho engomado ou uma pétala de rosa? Você pode facilmente comparar os dois em sua mente, usando uma imagem de toque, sem precisar sair para procurar um guardanapo ou uma rosa. A razão que lhe permite fazer isso é que você passou para um nível mais sutil do sentido do tato. Da mesma forma, existem sons, visões, cheiros e sabores sutis. No entanto, esse nível da mente não é o final. Na meditação pode-se ir mais longe, além dos 5 sentidos sutis, chamados tamatras no Ayurveda, até se chegar à consciência em seu estado unificado. Os textos védicos comparam isso ao ato de se seguir os 5 dedos da mão até onde eles se juntam na palma. Subjetivamente, a imagem visual de uma rosa ficaria cada vez mais fraca na tela da mente, até não restar mais nada do que a tela em si. Então, estaríamos na verdadeira origem dos sentidos, o campo da inteligência. É desse modo, deduziram os rishis, que todo o mundo da realidade física assume uma forma. A esta altura, parecemos imersos em profunda filosofia, porém, de fato, cada camada de tato, visão, audição, olfato e paladar influencia nossa vida cotidiana. Se você gosta de ostras e eu as detesto, a diferença não é causada pelas ostras em si ou por nossas papilas gustativas. O contato entre as moléculas da ostra e os receptores do paladar em nossas bocas é igual para nós dois. No entanto, no processo da gustação, surge seu prazer ou meu desgosto. Isso mostra que todos os dados em bruto da experiência devem passar pelo filtro da inteligência e que nunca duas pessoas os avaliam exatamente da mesma maneira. Quando algo parece mudar no mundo, diziam os rishis, na verdade é você que está mudando. Um cirurgião amigo meu, também indiano, conquistou certa fama como gourmet. Ele sempre teve preferência por omeletes, quanto mais exóticas, melhores. No entanto, a última vez que almoçamos juntos num domingo, ele não pediu omelete. Curioso, perguntei-lhe por que e a resposta foi: não suporto mais o gosto de uma omelete. Contou-me, então, que o prazer que sentia ao comê-las havia se modificado instantaneamente no início daquela semana. Ele estava em casa, batendo ovos para fazer uma omelete. Observado pelo filho Arjun, de 6 anos. À medida que ia quebrando os ovos, atirava as cascas para um lado. Por acaso, algumas delas caíram dentro de um pequeno saco de papel com alpiste, que ia ser colocado no jardim para os pardais. Não faça isso, disse Arjun, muito sério. Os passarinhos vão pensar que seus filhinhos morreram e não vão querer comer. Em geral, meu amigo fica muito orgulhoso com as observações precoces do menino, mas de repente descobriu que não conseguiria suportar o gosto da omelete que estava preparando, nem de qualquer outra. A ciência seria incapaz de medir a mudança que ocorreu nele. Porque é espectral e individual demais. A ideia de que uma omelete tem gosto bom não pesa mais do que a de que ela tem gosto ruim. O mesmo vale para qualquer outra sensação. Um travesseiro de penas de ganso é macio? Não, para alguém com enxaqueca, que geme de dor quando a cabeça o toca. Um avião a jato é veloz? Não, para quem o vê da lua. Em suma, não existe fim na maneira como uma impressão de sentido pode ser interpretada,
e são infinitas as maneiras como o corpo pode reagir a ela. Os rishis diziam que a vida é construída por nossa participação nela. Nada é bom ou mal, duro ou mole, doloroso ou agradável. Depende de como vivenciamos. O mesmo vale para a doença. Uma doença não é o contato molecular de algum organismo externo com as moléculas de nosso corpo. Como vimos, mesmo colocando-se uma gota de vírus de gripe concentrada no nariz de uma pessoa, a probabilidade de ela contrair a doença não é mais do que 1 em 8. Não é nem mesmo o fluxo de toxinas em seu corpo ou a ação de células fugitivas. Na visão dos rishis, uma doença é uma sequência de momentos que vivemos, durante a qual avaliamos cada partícula ínfima da vasta entrada de dados que vem em torrente de todos os cantos de nosso mundo, inclusive de nosso corpo. Nosso corpo também é um mundo. Quando entrei em contato com o Ayurveda, fiquei profundamente impressionado com os seguintes versos dos antigos textos. Como é o corpo humano, assim é o corpo cósmico. Como é a mente humana, assim é a mente cósmica. Como é o microcosmo, assim é o macrocosmo. Essas palavras são passíveis de muitas interpretações. O que significam para mim é que em minha existência cotidiana estou encarregado de cuidar de 2 mundos, o pequeno dentro de mim e o grande à minha volta. Minha avaliação de cada minúsculo detalhe lá fora, o céu, o sol, a possibilidade de chuva, as palavras que outras pessoas dizem, as sombras lançadas pelos prédios, está acompanhada de um evento aqui dentro. A cada segundo, abrem-se para mim escolhas infinitas, para alterar a forma do mundo, pois ele não tem outra forma senão a que lhe dou. O eminente neurologista Sir John Eccles afirmou isso com toda a clareza quando escreveu: quero que você perceba que não existe cor no mundo natural, nem sons. Nada desse tipo, nenhuma textura, padrões, beleza ou fragrância, em suma, nada é tão importante no universo como sua participação nele. A abordagem subjetiva dos rishis encontrou um desaguadouro de enorme utilidade no Ayurveda, comumente classificado como um sistema de medicina. O Ayurveda poderia ser chamado com igual justiça de um sistema para se curar ilusões, para se extirpar a convincente qualidade da doença e deixar que uma realidade mais saudável ocupe seu lugar. O nome em si sugere que o Ayurveda deve ser entendido como a medicina em seu sentido mais amplo. Ele vem de 2 raízes do sânscrito, Ayur, ou vida, e Veda, que significa conhecimento ou ciência. O significado literal, então, é ciência da vida. Os pacientes ficam curiosos sobre que tipos de tratamentos são especificamente ayurvédicos, novas pílulas para experimentar, exercícios, dietas ou terapias orientais mais antigas. Respondo sim a todos, mas, então, com certo embaraço, tenho de acrescentar que passo grande parte de meu tempo só conversando, procurando ajudar as pessoas a não ficarem tão convencidas de sua doença. No Ayurveda, esse é o primeiro e mais importante passo para a cura. Enquanto o paciente está convencido de seus sintomas, continua preso a uma realidade onde estar doente é a entrada de dados que predomina. O motivo pelo qual a meditação é tão importante no Ayurveda é que ela conduz a mente para uma zona livre, intocada pela doença. Enquanto não se tem conhecimento da existência de tal lugar, a doença dará a impressão de estar dominando por completo. Essa é a principal ilusão que precisa ser destruída. É inegável que criamos cenários e então ficamos convencidos por eles, até nossas próprias células. Uma moça de Boston, que fazia
Faculdade em Vermont, recentemente me foi trazida para uma consulta. Pelos pais. O casal se sentirá muito aflito quando a filha voltou para casa no meio do período letivo, queixando-se de dores agudas no peito. Elas haviam se iniciado enquanto a moça se recuperava de uma gripe. Ao longo da semana, tinham se tornado tão intensas que todos se alarmaram. Uma noite a moça teve uma crise feia, começou a sentir falta de ar, palpitações e tonturas, e com o passar das horas, ficou tão assustada que os pais apressaram-se em levá-la até o pronto-socorro mais próximo. Quando lá chegaram, todos estavam quase em pânico. O médico auscultou o coração da moça, detectou um pequeno sopro e resolveu pedir um ECG, o eletrocardiograma. A leitura mostrou batimentos ectópicos ocasionais, ou seja, extrasístoles fora do ritmo cardíaco. Então, o médico recorreu à ultrassonografia para fazer um exame mais sofisticado, chamado ecocardiograma, por meio do qual constatou um defeito real no coração. Ela tem prolapso da válvula mitral, informou aos pais. Isso significa que, quando uma das válvulas do coração se fecha, ela forma uma espécie de balão voltado para o ventrículo. Quero que ela passe a noite na unidade de terapia intensiva, acrescentou o médico. Em menos de uma hora a moça estava na cama, recebendo soro com morfina para dor e oxigênio extra por meio de pequenos tubos presos ao nariz. À sua volta, via vítimas de ataques cardíacos e derrames, algumas à beira da morte. A jovem achou toda a experiência altamente aflitiva e começou a ter alucinações, por causa da morfina. Quando adormecia. Na manhã seguinte, uma análise cuidadosa dos exames levou-os médicos a diagnosticarem que a dor provavelmente não se devia apenas ao prolapso da válvula mitral, mas também à pericardite, uma inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. A paciente foi medicada com fortes anti-inflamatórios, além de beta-bloqueadores para diminuir os batimentos cardíacos. A dor do peito cedeu, mas a moça não conseguiu tolerar os beta-bloqueadores, cujos efeitos colaterais são a sonolência e a desorientação mental. Os medicamentos foram substituídos, mas resultaram em novos efeitos colaterais e na expansão da constelação de sintomas da paciente. Os novos medicamentos tinham como objetivo dilatar os vasos sanguíneos, mas com isso a pressão caiu demais, fazendo a jovem se sentir zonza e enjoada. Por vezes, ela desmaiava de repente. A moça conseguiu tolerar esses efeitos colaterais sobretudo porque desejava continuar na escola a qualquer custo. Sempre que procurava diminuir a medicação, por menos que fosse, a dor do peito voltava com força total, acompanhada de outros sintomas. Ela regressou à casa dos pais nas férias de verão e certa noite, durante o jantar, teve uma crise de dor que os deixou assustadíssimos. Começou a hiperventilar, o que fez sua mãe sair correndo em busca de um saco de papel para que respirasse dentro dele. Porém, poucos minutos depois, a jovem sentiu palpitações violentas, vomitou e acabou perdendo a consciência. Os pais passaram aquela noite muitas mais em claro, sentados a seu lado. Uma vez que os médicos que a atendiam não podiam fazer mais nada, os pais procuraram outros caminhos. Leram uma reportagem sobre o Ayurveda e, certo dia de julho, a família, mãe, pai e filha, veio à clínica Lancaster. Procurei obter o máximo de informações sobre a história médica da paciente, olhei os exames e fiquei muito surpreso. Sua dor não vem do coração, falei, e, para provar, pressionei firmemente o externo, o osso no meio do peito que cobre o coração. A moça estremeceu.
Ainda está dolorido porque o que você teve no início foi uma inflamação aqui, onde se juntam a cartilagem das costelas e o externo. É uma condição chamada costocondrite, que às vezes aparece depois de um resfriado ou de outra infecção por vírus. A moça e os pais pareciam perplexos, mas continuei. Desmontando o quebra-cabeça, peça por peça. Na noite em que a tinham levado para o pronto-socorro, sua alta ansiedade havia causado as extrasístoles. O diagnóstico principal, prolapso da válvula mitral, é um pequeno defeito que ocorre em quase 10% das mulheres de estrutura física delicada como a dela. O motivo disso não é conhecido e não existem evidências conclusivas sobre o porquê de essa condição causar dor, embora isso aconteça em alguns pacientes. Da mesma forma, o sopro cardíaco que costuma acompanhar o prolapso da válvula mitral não parece ser perigoso. A pericardite foi uma má leitura do ECG. A violência da crise provavelmente deixou o médico do pronto-socorro ansioso demais por encontrar algo errado. Os sintomas restantes: náuseas, vômitos, palpitações, tonturas, desmaios, falta de ar e hiperventilação, foram causados pelos medicamentos ou diretamente pela paciente. Procurei retomar o momento em que nasceu sua condição. Expliquei, para lhe mostrar como ela se construiu, passo por passo. Na sua forma atual, sua doença é um reflexo. Ela está sendo mantida viva por suas próprias expectativas. A essa altura os pais da moça pareciam muito ofendidos. Eu imaginava a ansiedade que haviam sentido naquelas noites passadas. Em claro, pensando que a filha corria um real perigo. Para fazê-los compreender que eu não estava culpando ninguém, contei-lhes sobre minha experiência no avião, quando o aviso de apertem os cintos fez meu coração disparar. Com o acréscimo de um pouco mais de medo. Minhas palpitações poderiam ter sido o início de um problema cardíaco tão convincente como o da filha deles. Mas continuavam perturbados. Quando a moça sofria dores lancinantes no peito, pensavam nela como uma vítima da doença. Agora, eu lhes dizia que ela mesma se provocava aquilo. A era da medicina. Mente e corpo fez disso um ponto extremamente delicado. A vida parecia mais simples quando uma doença sem micróbios era considerada como coisa da cabeça. Os micróbios foram em grande parte dominados, mas isso, em vez de nos deixar livres das moléstias, as tornou muito mais enigmáticas. Estou esperando o câncer me atacar ou é minha personalidade que o está dando a mim? O caso dessa moça é um exemplo perfeito. Um cardiologista talvez apontasse o defeito no coração como a causa da dor, um psiquiatra diria que o defeito não causava nada, a jovem simplesmente entrará em pânico. As drogas que tomou lhe induziam o vômito, mas ela continuava vomitando quando eram retiradas. A pressão baixa pode causar desmaios, mas ansiedade também pode. A medicina moderna tem estado numa gangorra, debatendo esses pontos interminavelmente. O resultado, de acordo com estudos de pacientes, é um enorme aumento na culpa. A linha entre sondar os medos do paciente e alimentá-los é muito tênue. Já passei horas aconselhando pessoas com câncer. Elas ouvem atentamente, porque o médico está falando. Digo-lhes que podem derrotar o câncer, e elas, bem rápido, concordam. Ansiosamente. Mas, quando me vejo sozinho outra vez, sou perseguido pelo pensamento terrível que percebo oculto em seus olhos. O Senhor diz que estou doente e que o causador disso sou eu mesmo. A moça estava em silêncio fazia certo tempo. Então estou criando esta coisa? Disse,
Finalmente. Não, mas você, com toda certeza, está participando dela. Procure retirar essa participação. Aposto que tudo vai mudar. E como faço isso? Você tem de fugir de seu próprio condicionamento, falei. Na próxima vez que tiver uma crise, procure se afastar um pouco dela. Deixe a dor estar lá, da forma mais inocente que puder. Acrescentei que, se conseguisse isso, todos seus males provavelmente iriam se evaporar. Ela me ouviu e agradeceu, e não a vi mais por 2 semanas. Achei que talvez houvesse tocado em muitos nervos expostos. Eu fizera sua doença algo cada vez mais pessoal, enquanto que a família desejava era que ela fosse impessoal. A medicina convencional abandona seu caminho para colocar as doenças em caixas bem arrumadinhas, com rótulos, só para eliminar o elemento pessoal. Eu notara, ao conversar com a paciente, que ela dava grande importância a seu diagnóstico. Fazia um prefácio para cada episódio, dizendo: quando fico com prolapso da válvula mitral, era como se essas palavras explicassem tudo, como uma rede que reunia todos os sintomas e os mantinha ligados. Quando mencionei isso, a moça ficou pensativa. Investira tanto nas palavras prolapso da válvula mitral, que elas haviam se tornado um tipo de invocação mágica. Era essencial quebrar o encantamento dessa magia, que pode ser incrivelmente poderosa. Enganei-me quando pensei que a paciente não se impressionara com nossa sessão. Por curiosidade, telefonei para sua casa a fim de saber como estava passando. As notícias foram muito boas. A moça abandonara todos os remédios, e as crises agora limitavam-se a ocasionais acessos de dor no peito. Os pais contaram que, às vezes, a viam sentada, de olhos fechados, e, quando lhe perguntaram o que fazia nesses momentos, ela explicou: só fico olhando a dor, até ela ir embora. Os outros sintomas, tonturas, vômitos, desmaios etc., haviam desaparecido. Em psicologia, existem certos sentimentos extremos, como repugnância, receio, horror, temor da autoridade, que muitas pessoas não conseguem enfrentar. Quando ficam horrorizadas ou paralisadas de susto, são capazes de jurar que a emoção vem de fora delas. Em casos de paranoia, poderiam até pensar que eles estão transmitindo essas sensações para seu interior por meio de algum tipo de magia. Eles podem ser marcianos, comunistas ou vizinhos. Freud chamava tais sentimentos de nossas emoções excepcionais e passou muitos anos observando-os em pacientes neuróticos e psicóticos. No entanto, a excepcionalidade está sempre presente, creio eu. Ela é um meio de a natureza colocar um véu sobre nossos medos mais secretos. Ela nos esconde nossa dor interna até o momento em que essa dor rompe uma represa invisível e chega aos borbotões. Então, surge o pensamento gêmeo: isto está acontecendo a mim ou eu o estou fazendo a mim? Não importa se o resultado é uma doença ou apenas uma sensação de extremo desconforto. O importante é evitar que o paciente fique enroscado em suas dúvidas. Esse é o caminho da paralisia total. A medicina já pagou um preço muito alto por não lidar de forma adequada com a natureza pessoal da doença. Para começar, despertamos a culpa sem sermos capazes de aplacá-la. As pessoas ficam horrorizadas diante da ideia de que são as culpadas por seus males. Os médicos não imaginam que estão atiçando essa culpa. Talvez ela tenha nascido de tanto o paciente ouvir que ninguém é culpado. Mas, quando se diz que viver do jeito certo irá ajudar a impedir um infarto ou um câncer,
não se tende a aceitar que viver do jeito errado ajudará a causar essas mesmas doenças? A saída para a questão da culpa e da responsabilidade está em desembaraçá-la do sofrimento. Quando eu tinha minha clínica particular de endocrinologia, via pacientes obesos cujo peso lhes significava um alto risco de se tornarem diabéticos. Eu os alertava sobre o perigo de continuarem a comer demais. Ao mesmo tempo, sabia que estava alimentando sua culpa, que só os levaria a comer mais. Quando o paciente era um fumante inveterado, eu costumava ser muito firme. Dizer, por Deus, você sabe que precisa deixar de fumar. Pense nos riscos que está correndo. Muitos desses pacientes eram ex-soldados que eu atendia no hospital de veteranos em Boston. Depois de mim ouvirem, eles iam para a lanchonete no primeiro andar, onde cigarros subsidiados pelo governo eram vendidos com grande desconto. Eu também comprava os meus lá, pois me tornara fumante na época em que fazia os plantões noturnos como interno. De fato, nenhuma outra doença revela os paradoxos da culpa e da responsabilidade como o câncer de pulmão. O público está bem consciente de que essa é quase exclusivamente a doença do fumante. Isso coloca a responsabilidade nos ombros do paciente, mas então surge um segundo pensamento. Será que essa pessoa não é viciada em nicotina? Um relatório do Departamento de Saúde, de 1988, afirma que sim, e que esse vício pode ser mais difícil de vencer do que o do álcool e da heroína. Isso significa que não estamos lidando com uma situação racional. Ao longo de 20 anos, Sigmund Freud procurou deixar de fumar. Depois que seu médico informou de que 20 charutos por dia, sua média normal, prejudicavam o coração. Certa vez ele parou por 7 semanas, mas teve palpitações piores do que antes. Tornou-se intoleravelmente deprimido e viu-se forçado a voltar para os charutos. Quando não fumava, como o próprio Freud contou a seu biógrafo, a tortura era maior que o poder humano podia suportar. Já vi pacientes com câncer avançado de pulmão, esperando pelo tratamento com radioterapia, que saíam para o corredor para fumar um cigarro, o que significa que a prevenção pode ser impossível, porque teria de começar antes de o primeiro cigarro ser fumado. Em todas as doenças, e não apenas no câncer de pulmão, os pacientes frequentemente estão viciados demais, sentindo-se culpados demais ou só convencidos demais para serem ajudados. Não há como negar o traço profundamente racional no homem. No hospital de veteranos, recebíamos todas as variedades de alcoólatras, inclusive alguns em lamentáveis condições físicas, malnutridos, que a polícia recolhia nas ruas. Um dos males mais frequentes do alcoolismo avançado é a pancreatite, ou inflamação do pâncreas. Todos aqueles que chegavam com essa doença tinham de ser tratados com muito cuidado. Não podiam comer, porque a solicitação do pâncreas para digestão só o tornava mais inflamado e dolorido. Os pacientes vomitavam com uma única colherada de alimento. Tínhamos de alimentá-los por via intravenosa e inserir um tubo em seu estômago para sugar os sucos digestivos que continuavam a inflamar o pâncreas. Além disso, injetávamos antibióticos para lutar contra a infecção que muitas vezes se instalava. Isso era o máximo que podíamos fazer para arrancar esses homens da beira da morte, porém, quando éramos bem-sucedidos e eles recebiam alta, quase sempre assistíamos ao mesmo ritual. Por uma janela do segundo andar, podíamos ver um bar que ficava perto do hospital. Nossos pacientes saíam,
atravessavam a rua com passos trôpegos e entravam no bar. O primeiro gole vinha 10 minutos depois da cura. A compaixão por essas pessoas tinha seus limites. Qualquer um de nós poderia ser perdoado por dizer: se você quer beber e fumar, se não se exercita e insiste em comer alimentos ricos em colesterol, então pior para você. Sem dúvida, muita gente diz isso, ou pelo menos pensa nisso. No entanto, a essência da compaixão está em reconhecer como é difícil para alguém ser bom. Perdoar uma pessoa é deixá-la ser livre, mesmo quando ela abusa dessa liberdade além da exasperação. Na Índia, existe uma história sobre o sadhu e o escorpião. Um homem está andando pela rua e avista um sadhu ajoelhado ao lado de uma valeta. Chega mais perto e vê que o sadhu está observando um escorpião. O animal quer atravessar a valeta, mas quando entra na água lamacenta começa a se afogar. O sadhu, com todo cuidado, estende a mão para salvá-lo, mas, assim que toca o escorpião, é picado por ele. O escorpião volta para a água, novamente. Começa a se afogar e, quando o sadhu levanta, recebe outra picada. O homem vê isso acontecer 3 vezes. Finalmente, não se contém, mas exclama: por que você continua a se deixar picar? O sadhu responde: não há nada que eu possa fazer. É da natureza do escorpião picar, mas é de minha natureza salvar. O motivo pelo qual a sociedade montou a instituição da medicina é garantir que nosso instinto de salvarmos uns aos outros nunca morra. Esse instinto é o mesmo que não vê culpa nas fraquezas de outra pessoa e toma para si responsabilidades por problemas que não são seus. Se eu entrasse num hospital e notasse que a centelha da compaixão desapareceu, poderia escrever a palavra fim na medicina. A escuridão teria vencido. A medicina moderna ainda é dominada pela noção de que a doença é causada por agentes objetivos. Uma análise sofisticada mostra que isso é apenas em parte verdadeiro. Uma doença não pode se instalar sem que exista um hospedeiro para aceitá-la, daí as tentativas atuais de se compreender nosso sistema imunológico. Tanto a antiga medicina grega como a Ayurveda baseiam-se na ideia de que o hospedeiro tem o máximo de importância. Os gregos acreditavam na existência de um fluido chamado fis que permeava todas as coisas vivas. O fluxo do fis ligava os órgãos internos do corpo ao mundo exterior e, quando havia equilíbrio entre os dois, o corpo estava saudável. Essa premissa ainda continua se refletindo no uso que fazemos das palavras física para explicar o mundo exterior e fisiologia para explicar o interior. Já o Ayurveda diz que é preciso o equilíbrio de 3 elementos, os doshas, para a manutenção da saúde. O que importa não é se existem fis ou doshas, mas que o estado de equilíbrio do indivíduo determina se ele está doente ou sadio. A medicina está retornando a essa noção, a mais antiga em todas as artes de cura, mas noto que um ar impessoal ainda paira sobre tudo. Estamos montando uma coisa concreta chamada sistema imunológico e prendendo todas nossas esperanças nele. A ideia original, como expressa pelos gregos e pelo Ayurveda, era muito mais orgânica. Um paciente não era uma coleção de células hospedeiras, mas alguém que comia, bebia, pensava e agia. Se um médico queria modificar os doshas, ou o fis de alguém, fazia-o mudar de hábitos. Dessa maneira, chegava diretamente à raiz da participação do paciente no mundo. Existem dúzias de sistemas médicos no mundo, muitos deles profundamente conflitantes. Como, então, podem curar e ao mesmo tempo discordar tanto entre si?
O que é veneno para mim é cura para um homeopata. Suponho que a resposta esteja no fato de que todos os tipos de medicina funcionam auxiliando o paciente a suportar sua doença, de momento em momento, até que seja restabelecido o equilíbrio da balança, com o peso saindo da enfermidade para a cura. Não posso ser mais específico porque o processo não acontece em livros, mas em seres humanos. Algumas pessoas se curaram de câncer bebendo apenas suco de uva. Por isso creio que, se for possível, restabelecer o equilíbrio corpo-mente, então o sistema imunológico do doente reagirá. As células do sistema imunológico não julgam se o médico acredita em medicina convencional, em homeopatia ou no Ayurveda. O fato é que todos os sistemas são capazes de funcionar, desde que propiciem uma mudança de participação na doença. No entanto, creio que o Ayurveda se destacará dos outros, porque ele reconhece a necessidade de curar pacientes curando-se primeiro sua realidade. Considero cada vez mais a importância da realidade do paciente. Um médico de meia-idade, radiologista, veio me procurar depois de receber o diagnóstico de que estava com leucemia. Ele possuía um conhecimento extremamente sofisticado sobre sua doença, uma forma de leucemia imprevisível, chamada leucemia mielogênica crônica, que afeta os mielócitos, um dos tipos de glóbulos brancos do sangue. Apesar de o médico ainda não ter outros sintomas senão alguma fadiga durante o dia, a estatística de mortalidade, que ele também conhecia a fundo, era sombria. A média de sobrevivência era de 36 a 44 meses. Em contrapartida, como a doença é imprevisível, o tempo de vida poderia ser muito maior. Antes de me procurar, esse médico estivera no principal instituto do câncer de Nova York. Depois de vários exames de sangue foi-lhe oferecida a escolha de tentar tratamento com drogas experimentais. Não existe remédio específico para esse tipo de leucemia e nenhuma das drogas lhe dava a promessa de que a expectativa de vida poderia aumentar. Depois de ponderar, o médico rejeitou o tratamento e começou a ler tudo o que encontrava sobre recuperações espontâneas, inclusive algo escrito por mim. Por isso viera me procurar para uma consulta. À medida que conversávamos, notei que um detalhe em particular o preocupava. Quero acreditar que me curarei disto, contou-me. Mas existe algo que realmente me perturba. Li sobre muitas recuperações de câncer, mas não encontrei nada parecido em relação à leucemia. Qualquer um via como sua mente médica estava funcionando. O tipo de leucemia que o acometera está ligado a um componente genético, denominado cromossomo Filadélfia. Os exames haviam se revelado positivos, e para um paciente médico, esse era o fim da história, ele estava geneticamente condenado. A única coisa que poderia esperar era um milagre, algo que talvez encontrasse no Ayurveda, mas não consegui achar relatos sobre curas milagrosas da leucemia em nenhum lugar. Olhe, falei, você está obcecado com estatísticas sobre essa doença. Não pense nelas. Afinal, o que quer é derrotar as estatísticas. Concorda? Eu sei, disse ele, meio distraído. Mas não consegui encontrar um único caso de recuperação espontânea na literatura. Eu poderia ser o primeiro, claro, mas foi então que tive um estalo. Por que você não diz a si mesmo que tem um outro tipo de câncer? Sugere. Assim, pelo menos teria a esperança de uma remissão. O rosto do médico se iluminou e ele aceitou minha sugestão com entusiasmo.
Em seguida, dei-lhe mais boas notícias. Eu acabará de ler um artigo que afirmava haver ligação entre leucemia infantil e estresse. Aquele homem tinha uma doença completamente diferente, mas levava uma vida incrivelmente estressante. Estava se divorciando da mulher. Seus sócios tinham aberto um processo contra ele. Os filhos, já crescidos, não o procuravam. Além disso, meu paciente precisava sustentar 2 casas e 3 Mercedes. O diagnóstico da doença fora feito no meio da rancorosa ação de divórcio, quase por acidente, e agora? Sua esposa insistia em continuar com ele. Alegava ter medo de ficar sozinha depois da morte do marido. Acabei de ler que há uma ligação entre o estresse e a leucemia infantil, falei. Meu paciente sorriu ao ouvir isso, porque o cientista nele viu uma conexão causal entre o estresse, a ativação de hormônios do estresse, como o cortisol, e a supressão do sistema imunológico. Talvez fosse isso que estivesse lhe acontecendo. Ninguém até então lhe falará a respeito de qualquer ligação entre o estresse e sua doença, mas agora ele tinha um fio em que se agarrar. O médico foi embora e continuou a passar bem. Quando voltou para a nova consulta, perguntou-me se deveria fazer um hemograma. A leucemia causa uma desastrosa elevação no número de glóbulos brancos. Uma contagem mais baixa lhe provaria que estava realmente melhor. Se a contagem for ruim, ponderei, você ficará deprimido e aumentará seu estresse. Se for boa, você continuará se sentindo bem. Por que não adiar o exame de sangue até que alguns sintomas se manifestem? Ele concordou comigo e saiu. Vi meu paciente de novo na semana passada. Ele me contou que acreditar que tinha câncer em vez de leucemia estava funcionando bem. Então, por que usar o nome câncer? Sugere. Você poderia-se dizer que tem uma doença crônica sem nome. Se ela não tem nome, você não precisará se preocupar com estatísticas. Há pessoas que vivem por longo tempo com doenças misteriosas. Essa tirada final deixou-o absolutamente encantado. Ele apertou minha mão com tremendo alívio e, pela primeira vez, concordou em vir à clínica para começar o Ayurveda. Até agora, não fiz nada por esse homem, exceto mudar o rótulo de sua doença, mas a partir disso ele modificou toda a avaliação de seu estado. Agora temos a oportunidade de testemunhar o nascimento de uma cura.